Deixa eu orar aqui com você. Pai, que bênção, que especial a Tua presença. Como é bom quando somos movidos por aquilo que o Teu Espírito Santo faz, age, se manifesta em nosso meio. Nós colocamos diante do Senhor todas as expressões que vêm ao nosso coração. Cantamos canções aqui exaltando a Sua soberania, a Sua grandeza. Cantamos canções declarando a nossa fé, a bondade do Senhor, a misericórdia do Senhor. Acabamos de cantar essa canção que nos leva a fortalecer a esperança de um dia estarmos contigo por toda a eternidade. Que privilégio é quando construímos estas convicções na nossa vida. Que privilégio é quando temos a certeza de que não estamos apenas reunidos em um lugar, mas reunidos na Tua presença, e assim sermos tocados pela Tua presença. Continua falando conosco, Pai. Continua se manifestando aqui neste lugar com o Teu poder. Que os nossos corações continuem abertos para aquilo que o Senhor tem como semente da Tua palavra para a nossa vida, e que essa semente possa dar fruto. O crescimento sabemos que é o Senhor quem dá, mas nesse momento nos preparamos para isso. Assim oramos, em nome de Jesus. Amém e amém. Amém, queridos. Vocês podem assentar-se. Que bênção, que bênção. Hoje o Senhor me concedeu esse privilégio de compartilhar a palavra de Deus com você. Arrumaram até uma mesinha para mim aqui, ficou bonitinha essa mesinha aqui, não ficou? Né? Um púlpito quase do meu tamanho. Eu brinco, estive com os meus netos essa semana, estava servindo numa igreja lá em Porto Alegre, aproveitei passar um tempinho com eles. Aí o Bernardo já está da minha altura. Eu falo para ele: meu lindão, como você cresceu rápido, você já está da minha altura. Mas também não é muito difícil, né? Até o Adoniran já está da minha altura, né, Adoniran? Até você. Mas que bênção compartilharmos a palavra de Deus juntos, que bênção. Os momentos que Deus nos permite, juntos como este, que se tornem momentos singular para a nossa vida. E o meu desejo é que essa noite, essa manhã, possa ser uma manhã singular para você. Hoje, através daquilo que o Senhor colocou no meu coração, meu desejo é que você saia mais leve daqui, mais transformado. Que você saia diferente de como chegou. Você possa sair um pouco mais aliviado na sua alma, nos teus pensamentos, no teu coração, mas com os alicerces ainda mais profundos na palavra de Deus e naquilo que Ele tem para você. Por isso que hoje eu quero refletir contigo sobre a bênção do contentamento. Quais são os caminhos que nos levam a experimentar a bênção do contentamento? Como podemos viver numa plenitude, numa dimensão muito maior do que aquela que já chegamos até aqui? Como que podemos, através do nosso relacionamento com Deus, chegar a um nível e a um patamar, a uma camada ainda mais alta, mas ao mesmo tempo profunda, desse relacionamento com Jesus? E eu creio que Ele não trouxe você aqui hoje por um acaso. Mais do que a rotina de vir aos domingos, ou quem sabe a religiosidade, ou o hábito, qualquer outra coisa, o Senhor também já havia preparado esse momento para você aqui. Então, enquanto estivermos refletindo juntos na palavra de Deus, que o teu coração continue aberto, e que essa semente da palavra possa cair no seu coração, na medida exata daquilo que você precisa. E quem traduz isso para o meu coração e para o seu, é o Espírito Santo do Senhor. E aí Ele traduz de forma singular e específica, exatamente como cada um de vocês estão precisando, porque o Senhor se importa com cada um de nós. Então eu creio que algo novo vai acontecer com você aqui hoje, se você estiver com o teu coração aberto e preparado para isso.
Vamos ler um texto da palavra de Deus que vamos refletir juntos, que é Filipenses, capítulo 4, dos versos 10 a 13. Eu não vou ler todo este capítulo, apenas estes versos, e nós vamos refletir sobre estes versos, como podemos encontrar então esse caminho, onde a bênção do contentamento se torna parte da nossa vida. Filipenses 4, verso 10 a 13. Como eu me alegro no Senhor por vocês terem voltado a se preocupar comigo. Sei que sempre se preocuparam comigo, mas não tinham oportunidade de me ajudar. Não digo isso por estar necessitado, pois aprendi a ficar satisfeito com o que tenho. Sei viver na necessidade e na fartura. Aprendi o segredo de viver em qualquer situação, de estômago cheio ou vazio, com pouco ou com muito. Posso todas as coisas por meio de Cristo, que me dá forças. Esse verso 13 é muito conhecido em adesivos de carro, em plaquinha na porta de casa, em quadro. Algumas pessoas colocam, e quando elas leem, elas dizem assim: tudo posso naquele que me fortalece. Esse é o versículo que nós lemos aqui nessa versão: posso todas as coisas por meio de Cristo que me dá forças. Eu queria refletir junto com você quais eram as expressões e os sentimentos na vida do apóstolo Paulo que iam muito, mas muito mais profundos do que uma expressão de gratidão por tudo aquilo que ele já havia experimentado de Deus e através de pessoas que Deus levantou para cuidar dele. Quando você olha para o início do capítulo 1 de Filipenses e os versos seguintes, nessa carta que ele escreve, ele vai dizer assim: eu sou sempre grato a vocês, porque vocês sempre lembraram de mim. E agora mais uma vez ele expressa esse sentimento de gratidão, mas usando uma palavra muito específica: contente. Eu descobri o segredo de viver contente. E essa palavra contente, no original do grego, significa autarques. Mas o que representava essa palavra naquele contexto daquela época? Existia um pensamento ético, estoico, que dizia assim: o homem era absoluta e inteiramente independente de tudo e de todos, um estado em que o homem aprendia por si mesmo a não necessitar de nada e nem ninguém. Era justamente nesse contexto que Paulo escreve esta carta, escreve estas palavras, inspirado pelo Espírito Santo do Senhor, e usa a palavra contente. Enquanto para alguns estar contente, ou resultado de estar contente, era simplesmente não necessitar de nada e de ninguém, para Paulo agora tinha um outro sentido. Paulo, que não era estoico, ele utilizou dessa mesma palavra e aí transformou em algo diferente. Para Paulo, o contentamento era um dom divino. Enquanto para os outros o contentamento era uma conquista humana. As realizações que os deixavam felizes era medido por aquilo que eles conquistavam. Para o povo, para essa cultura de pensamento, de ética estoico, contentamento era ser autossuficiente. Enquanto na perspectiva de Paulo era suficiência em Deus. Por isso que certamente esse texto, quando escrito nessa carta, e ele estava na prisão quando escreveu essa carta, deu aquela mexida em algumas coisas de valores e princípios que aquela comunidade, aquela igreja estava vivendo, mas também a comunidade ou as pessoas com quem eles se relacionavam. E precisava ter algo diferente nisso. Precisava ter uma postura diferente. Aqueles que se diziam cristãos, eles não podiam
expressar a sua alegria com base ou a partir das coisas que conquistavam. A postura deles deveria ser outra, independente das circunstâncias. E aí é onde nós vamos juntos aprender aqui 3 implicações reveladas nestes versos que nos ensinam esse segredo de viver a bênção do contentamento. A primeira implicação, ela está no verso 10, que diz assim: como eu me alegro no Senhor por vocês terem voltado a se preocupar comigo. Sei que sempre se preocupam comigo, mas não tinham oportunidade de me ajudar. A primeira implicação é que na vida de Paulo existia expressões de gratidão. E essas expressões de gratidão, elas tinham uma ênfase principal, que era no contentamento que ele tinha no coração dele, no Senhor. A ênfase principal não era só na generosidade daquela comunidade de Filipos que cuidava dele. Porque para ele era muito claro reconhecer esse cuidado. Era muito claro perceber que aquelas pessoas eram instrumentos de Deus para revelar o cuidado do Pai na vida de Paulo. Ele reconhecia tudo isso. Mas o mais importante era a expressão de gratidão que ele tinha específica para com Deus. O apóstolo Paulo aqui, ele reconhece a provisão. Ele reconhece aquilo que ele recebia. Ele reconhece aquilo que era conquistado. Só que a expressão de gratidão dele e a sua alegria estava no provedor e não na provisão. Os valores eram diferentes. Era totalmente invertido do que se pensava a sociedade comum daquela época. E quando ele reconhece a provisão, mas a sua alegria está no Senhor, ele então descobre o segredo de viver a bênção do contentamento. E ele diz assim: eu aprendi o segredo de viver em qualquer circunstância. Sabe, eu lembro, vocês viram aqui o vídeo do projeto Vida e Arte, e eu lembro numa fase que nós estávamos sem os recursos para continuar o projeto num próximo ano, e nós precisávamos de empresários que tinham a sua contabilidade pelo lucro real e que poderiam, através de uma parcela desse imposto, destinarem esse recurso para a Lei Rouanet, e com esse provisionamento através da Lei Rouanet, nós conseguíamos alavancar o projeto mais um pouco. E aí foi chegando o final do ano, foi chegando o prazo de captação e não entrava o recurso. Os poucos valores que entravam não contabilizavam 20%, que era o que precisávamos para pelo menos utilizar os 20%, mesmo que não tivesse os 80%. E aí eu falei, eu vou reunir minha equipe, e aí marquei com eles, falei, nós vamos pegar uma semana inteira, 11 horas da noite, presencialmente, lá na PIB, nós nos reunimos numa sala de ensaio que tem aqui embaixo, e eu falei, nós vamos orar, porque eu creio naquele que provê. E começamos a orar. Passou a primeira noite, a segunda noite, a terceira, aquela sensação de Naamã, sabe? Mergulha uma vez, volta e fala, ainda está do mesmo jeito. Vai a segunda vez, volta. E foi a terceira noite, a quarta, a quinta. Quando chegou a última noite que nós terminamos a oração, a terça-feira era o último prazo que tínhamos. Eu recebo uma ligação de uma empresa fora aqui do Paraná, e eles tinham visto o projeto, assistido algumas coisas do projeto, e falaram assim, olha, nós queríamos investir no projeto de vocês. Eu falei, olha, a gente tem alguns caminhos. Você trabalha pelo lucro real? Sim, sim. Eu falei, então dá para você fazer através da Lei Rouanet. Explicamos todo o que precisava, o Elcio, que me ajuda nisso, explicou tudo o que precisava. Só que eu disse para ele assim, ó, só que é o seguinte, o prazo encerra hoje.
E tem vários documentos a serem preparados. Não, pode me passar aqui o contato que eu vou resolver e nós vamos fazer isso hoje. Eu nem perguntei o valor. Só sei que entrou naquele mesmo dia o valor 2 vezes mais do que nós precisávamos. Sabe por quê? Porque a gente reconhece a provisão. Mas a nossa alegria está onde? No provedor. Quando temos as nossas expressões de gratidão ao Senhor, em momentos diferentes da vida, independente daquilo que estamos enfrentando, independente do se o momento é o melhor da vida ou é o pior da vida, quando nós vamos para um outro nível de relacionamento com Cristo, o nosso nível de relacionamento com Ele se torna mais próximo, mas também estamos mais profundos naquilo que a palavra de Deus nos garante, nos diz, que Ele estaria conosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Que neste mundo nós passaríamos aflições, mas deveríamos ter o quê? Bom ânimo, porque Ele venceu. Mas você já percebeu que as nossas expressões de gratidão, elas ficam nas nuances dos momentos que estamos vivendo? A sensação é que quando está tudo bem, a gente está agradecendo. É bom estar na praia, numa casa com uma varanda bem grande, numa rede balançando, um suquinho de laranja, e aquele vento batendo, não é bom? Aí a gente olha e fala assim, ah Senhor, obrigado, que bom. Mas e quando você está dentro de um hospital, numa fase terminal, você diz assim, obrigado Senhor, minha alegria está em Ti. Sou grato ao Senhor, porque o Senhor não deixou faltar nada. O Senhor continua sendo o Deus que provê. Será? Como são as nuances que vivemos na nossa vida, nas expressões de gratidão. E quantas vezes nós agimos com ingratidão. Quantos de vocês que estão aqui nessa manhã já experimentaram fazer algo por alguém e a pessoa nem valorizar depois, e você falar assim, puxa, que ingrato, que ingrato. Quantos aqui? Você imagina se Deus fosse olhar assim para a gente? A palavra de Deus diz que se nós o negarmos, Ele nos negará. Mas também diz assim, se formos infiéis, Ele continua fiel, porque Ele não pode negar-se a si mesmo. Apesar da nossa infidelidade muitas vezes, apesar da nossa ingratidão muitas vezes, o Senhor continua provendo, porque Ele é fiel. A ingratidão, ela não reconhece o que é feito e nem quem faz. Talvez a dificuldade de olhar nessa profundidade que Paulo vivia com Deus, através de Cristo Jesus, é porque para chegar num nível desse, eu tenho que sair da perspectiva humana, mesmo sendo humano. Eu tenho que olhar a vida como se tudo realmente vem por Ele, por meio dEle, para Ele. Eu não posso mais olhar as dificuldades que surgem à frente, ou até mesmo os bons momentos que estão à nossa frente, como se fosse algo de direito nosso, ou como se fosse algo injusto que nós estejamos passando. A bênção do contentamento tem a ver com quem Ele é, e com a maneira que Ele age. Quando nós temos as expressões de gratidão genuínas na nossa vida, nós estamos começando a entender a bênção do contentamento.
A alegria do Senhor no coração, ela faz o quê? Formoseia o rosto. A segunda implicação é suficiência em Deus. Versos 11 e 12, diz assim: não digo isso por estar necessitado, pois aprendi a ficar satisfeito com o que tenho. Sei viver na necessidade e na fartura. Aprendi o segredo de viver em qualquer situação, de estômago cheio ou vazio, com pouco ou com muito. Paulo, ele não estava escrevendo ou expressando algo do que ele percebia acontecendo na vida das outras pessoas. Ele estava falando de algo que era real para ele. Ele sabia o que era passar por necessidades. Ele sabia o que era passar por frio, ter fome. Ele sabia o que era estar dentro de uma prisão, porque ele estava escrevendo essa carta dentro de uma prisão. Ele sabia o que significavam os açoites, que por várias vezes ele sofreu. Ele sabia o que significava a tortura mental. Ele sabia o que significava a perseguição, porque antes ele era um perseguidor. Ele sabia de tudo isso. O apóstolo Paulo não era imune ao sofrimento. Ele era de carne e osso. Mas quando ele escreve estes versos, ele estava dizendo assim: mas eu tenho a experiência de viver alegre em todas as coisas e também nas aflições. Eu gosto muito daquele texto porque tem sido muito especial para a minha vida. Tendes por grande alegria o passardes por provações. Quando nós entendemos a suficiência em Deus para tudo que precisamos, nós encontramos esse caminho do segredo de viver a bênção do contentamento. Porque isso não emana de nós. Isso não vem das coisas que temos, ou das coisas que queremos ter. Isso vem direto de Cristo Jesus, através do poder do Pai, agindo na sua vida e agindo na minha vida. Por isso que Bruce B. Barton vai dizer assim, ele afirma que o contentamento é um aprendizado contínuo e não automático. Este aprendizado no contentamento cristão, porém, não se dá por meio de um ritual místico, mas pelo exercício da confiança na providência divina. Os bens materiais devem ser vistos sempre como dons de Deus e nunca como substitutos de Deus. Nosso contentamento deve estar em Deus e mais do que as dádivas que dele recebemos. A base do contentamento é Cristo e não o dinheiro. É Cristo e não o que temos. A base do contentamento está em vivermos para Cristo, em primeiro lugar. E aí isso começa a mudar todas as outras coisas à nossa volta. Começa a mudar a nossa condição. Começa a mudar as nossas limitações. Começa a mudar as nossas confrontações. E até mesmo as nossas seguranças. Eu lembro quando estava com o meu pai na UTI, nos últimos dias, ele já estava em cuidados paliativos. E falando com Deus, o texto que me veio foi de Eclesiastes. E esse texto falava mais ou menos assim, não vou lembrar todas as palavras. Você não sabe o que poderá acontecer amanhã, se será bom ou será ruim. Mas em tudo isso, a sabedoria, ou Deus expressado nessa sabedoria, estará com você. É isso. É entender isso. É viver essa suficiência em Deus dessa maneira.
E não de nível superficial, não de nível medido pelo que eu tenho e o que eu não tenho. Eu estava em Moçambique, a primeira vez que fui, e tinham me preparado. Eu fui junto com um colega de ministério de São Paulo e outro do Rio de Janeiro, e eles falaram assim, ó, nós já fomos, é bom você levar algumas coisas tuas para comer, é bom você levar um pó lá para você colocar na água, porque não é prudente você tomar água de lá, não é prudente você comer tudo que eles oferecem lá, tal. E, gente, eu preparei a mochila, sabe? Eu peguei, eu acho que em torno de uns 20 miojos. Coloquei tudo dentro da mochila. Esse negocinho que eu esqueci o nome de colocar na água, mas comprei vários potinhos. Repelente, então, foram vários. E aí chegamos lá e vai aqui num lugar, vai no outro, cada história que me impactava, cada coisas que eu via que me impactavam. Fomos numa determinada região, nas tribos que eles possuem, com os dialetos específicos, e quando chegamos lá, eu vi uma senhora com 8 crianças, aquele chão batido, aquela parede toda de barro. Eu olhei, me deu um sentimento assim, porque eu lembrei dos meus filhos, que eram pequenos, tinham ficado. Eu falei assim, poxa, acho que eu vou dar 2 miojos para eles, eu acho que eles nem sabem o que é isso, mas eu vou dar 2 miojos. Aí tentei explicar ali, o pastor Jerônimo estava comigo, ficou ali meio que traduzindo, e pegou a bacia de água, colocou lá e tal. A hora que terminou, aquelas crianças tudo curiosas por ver aqueles, né, aquele miojo ali dentro. A hora que termina, ela coloca num prato, e ela chega e diz assim para mim, esse é para você, pastore, que era pastore que eles falam. Aí eu falei assim, não, eu estou deixando para vocês. Não, o primeiro é para você. Deus nunca deixou faltar nada. Sabe? São pessoas como essa, como esta mulher, pessoas como Paulo, que me inspiram e me ensinam o segredo de viver contente em toda e qualquer situação. Existem pessoas que até desejam viver a bênção do contentamento. Só que isso é muito desafiador. Por causa das situações, o olhar fica nas situações. E tenta encontrar forças em si mesmo. E tenta manter o controle enquanto pode. E tenta conduzir as situações com o seu próprio conhecimento. E acabam sofrendo ainda mais. Aí quando chega aquele finalzinho, só os caquinhos, ou a expressão mais popular, só o pó da gaita. Você já ouviu essa expressão? Quando chega nisso, aí fala assim, ai Senhor, me ajuda, me dá força, me orienta, eu preciso de Ti. E mesmo assim Ele olha para você e fala, então está bem, eu vou te ajudar, porque eu amo você incondicionalmente. Mas não precisava trilhar tudo isso. Podia estar enfrentando as batalhas e as circunstâncias da vida com uma alegria que emana de Cristo no coração. Podia demonstrar um sorriso para quem está perto, não simplesmente porque o pastor Budal pediu para você sorrir por alguém, para alguém, mas porque isso alegra o teu coração de saber que mesmo que você esteja no vale da sombra e da morte, Ele está com você. Mesmo que você esteja nos altos lugares, esses títulos passam, essa posição passa, outro assume, mas você continua com o seu coração alegre, porque Cristo é suficiente para você. Sabe, queridos, existem pessoas que são murmuradores. Você conhece pessoa que murmura? Que nunca tem nada bom? Nada está bom. Se está fazendo isso, está ruim. Se não está fazendo, está ruim. Pessoas que conseguem olhar 99% de tudo que está acontecendo, mas pega 1% e fala, não está legal.
Ah, não achei legal. Ah, não está do jeito que eu queria. Ah, não foi do jeito que eu esperava. Existem pessoas que muitas vezes querem mais, mais e mais e mais, como se isso fosse ser suficiente para alimentar a sua alma e uma alegria que muitas vezes se torna passageira, porque dura pouco tempo. Mas o que esse texto da palavra de Deus nos revela é de que sim, é possível descobrir o segredo de viver contente. É possível sim experimentar a bênção do contentamento. O apóstolo Paulo vai dizer isso também em 2 Coríntios, capítulo 3, verso 5, quando ele diz: e é por meio de Cristo que temos tal confiança em Deus. Não que por nós mesmos sejamos capazes de pensar alguma coisa como se partisse de nós. Pelo contrário, a nossa suficiência vem de Deus. Você está conseguindo compreender o nível que podemos viver, independente das circunstâncias e do momento? Esse ato contínuo de crescermos e vivermos isso, na plenitude daquilo que o Senhor quer fazer, daquilo que o Senhor pode fazer, mas independente de ser como você quer ou como eu quero, eu continuar experimentando a alegria que Cristo dá. É isso. E a terceira e última implicação, verso 13. Posso todas as coisas por meio de Cristo que me dá forças. A terceira implicação é confiança inabalável. Gosto muito quando o apóstolo Paulo diz também na palavra de Deus assim: eu estou certo que aquele que guarda... como é que é, pastor Edson? Agora juntou nós dois, cabeça branca aqui já. Guardará o nosso tesouro. E não. Aquele que começou a boa obra em vós é fiel de completá-la até o dia do nosso Senhor Jesus Cristo, é isso mesmo. Mas é o outro versículo. É aquele que guardará o meu tesouro até o dia final. Eu bem sei em quem tenho crido e sei que é poderoso para guardar o meu tesouro até o dia final. Isso aí. É isso. Eu sei em quem eu tenho crido. Ele é a minha suficiência. Por isso que eu confio nele de forma inabalável. Porque eu sei o que ele tem guardado para mim. O apóstolo Paulo está colocando isso. Era muito seguro para Paulo que a força ela não provinha dele mesmo, pois ele não tinha condições humanas de enfrentar tudo o que ele estava vivendo. Não tinha condições humanas. As limitações eram aparentes. A finitude estava na frente dele por vários momentos. Força aqui, esse poder que diz no verso 13, é a palavra dínamos, que representa e significa que a vida era em Cristo, o poder era dele e não de Paulo. A força era em Cristo e não em Paulo. É você olhar para a sua situação hoje, em qualquer nível que ela esteja, e você se encontrar forte, porque você sabe que a sua força é Cristo. Porque você sabe que o morrer é lucro, mas o viver é Cristo. Essa confiança inabalável que nos leva a enfrentar as circunstâncias da vida e através dessas circunstâncias sermos fortalecidos porque Ele ocupa o primeiro lugar. Ele é aquele que traz o pleno contentamento, uma confiança inabalável. Esses tempos atrás, lá em casa tem a sala de jantar e a sala que tem o sofá, tem 2 degraus assim. Então já faz um bom tempo que eu não vou nessa sala. Desde que fiquei na cadeira de roda eu não consigo descer nessa sala.
E tem um piano lá, que eu fico olhando aquele piano. Tem um teclado lá no estúdio, lá que eu uso, né, para tocar, para fazer meu tempo com Deus. Mas eu olho aquele piano e falo assim, puxa, um dia eu tenho que tocar esse piano de novo, né? Aí teve lá uma manhã, tem uma pessoa que me ajuda, uma técnica de enfermagem, com medicação e tantas coisas que vocês nem imaginam que eu tenho que enfrentar todo dia. E aí foi o horário dela sair, ela saiu e a Débora não tinha chego ainda, e aquele vento começou, aquele vento forte. Falei, puxa, eu vou ter que fechar essa janela da sacada. Só que eu olhei, eu tinha que passar por todas as cadeiras para chegar lá na janela. Eu fui. Empurrei a cadeira, empurrei, fui, consegui fechar a janela. Já foi uma benção. Só que agora eu tinha que voltar de ré, porque não tinha como fazer a volta. Falei, não, vou voltar de ré. Vim voltando, olhando. Tem uns que já disseram que ficam morrendo de medo quando eu desço aqui. Mas sempre tem alguém segurando. E eu fui, e aí bati no canto da outra cadeira. E eu fui para aquele degrau. Foi a minha cadeira para um lado e eu para o outro. E aí fiquei lá deitado lá no chão, esperando, o que eu vou fazer agora? Não tenho força suficiente para levantar essa cadeira, mas eu primeiro tenho que levantar eu, né? Como que eu vou fazer? Fiquei ali, falei, quer saber do negócio? Vou aproveitar para orar um pouco aqui. Falei, Senhor, o Senhor sabe que não é fácil, é difícil. Mas eu preciso que o Senhor me ajude aqui, porque eu estou sozinho, não sei que horas que a Débora vai chegar aqui, e eu preciso de força, eu preciso conseguir. E o Senhor tem estado comigo até aqui. O Senhor tem provado a sua presença, cuidando de mim, durante todo esse momento. Eu podia ter escolhido, com a virada de vida que eu tive, escolhido ficar numa cama, murmurando, reclamando, depressivo, a vida perdeu o sentido, a vida perdeu o propósito, não tem mais missão, porque minha missão era viajar fazendo viagem missionária, minha missão era realizar projeto, minha missão agora não tem mais. Eu poderia ter escolhido tantas outras coisas, mas eu escolhi continuar cumprindo aquilo que o Senhor me deu. E com muito esforço eu consegui ir para o sofá. Aí consegui ir para o sofá, fui puxando a cadeira devagar, coloquei uma roda primeiro, depois coloquei a outra, as de trás são um pouquinho mais pesadas. Aí depois que eu consegui colocar as duas cadeiras em cima, eu falei, agora eu tenho que sair daqui de baixo para ir para a cadeira, como é que eu vou fazer? Aí tem uma muretinha assim, fui para a muretinha, e eu tinha um atendimento de um casal para fazer online, eu falei, pronto, agora suado já de todo aquele esforço. Mas consegui. Aí fui lá atender a família. Falei, perdão pelo atraso, que teve um pequeno probleminha aqui, no trânsito. E eles abriram o coração, pastor, a gente tem até vergonha de falar para o senhor o que a gente está sentindo, o que a gente está vivendo, olhando o que o senhor está passando. Eu falei, querido, não tenho vergonha não. A gente não consegue medir o que o outro está passando. Não acho que o que vocês estão passando é muito mais fácil do que o que eu passo. É só Deus que sabe exatamente o que você vive. Só Ele sabe o que você enfrenta. Só Ele sabe as crises que você enfrenta dentro do teu coração. Só Ele sabe aonde estão as tuas inseguranças. Só Ele sabe aonde estão as tuas convicções nas coisas que você conquistou, e quando dá uma balançadinha, você já fica com medo, já estremece. É só você quem sabe. Falei, a única coisa que eu tenho certeza, falando para aquele casal, foi que, olha, o único Deus Todo-Poderoso que olha para mim, é o mesmo que olha para vocês com a mesma graça, o mesmo amor, a mesma misericórdia, e é o Deus que está disposto a nos pegar no colo, se for necessário, para nos fortalecer. Uma confiança inabalável não nos torna seres de outro mundo, extraterrestres, apesar de que a gente só está aqui de passagem. Nosso fim não é aqui, se Cristo é o Senhor da sua vida. Mas nós continuamos sendo carne e osso,
sentindo as coisas que acontecem, desejando as coisas que passam pelo coração. Continuamos. Mas nessa manhã, o meu desejo é que você saia daqui em outro nível, experimentando a bênção do contentamento. Não é agradecer só pelas coisas que você já agradece, não. É independente de todas estas coisas, você reconhecer que Ele é o provedor. As suas expressões de gratidão serem a Ele, independente da situação ou do momento. Ele ser suficiente na sua vida, com o estômago cheio ou vazio, tendo tudo ou não tendo nada, estando nos lugares altos ou lá no vale. Ele ser suficiente na sua vida, ter uma confiança inabalável. Eu estava me preparando para São Silvestre, gente. Tinha até um personal trainer, como chama, né? Me ajudando, o Samir. E falei, eu vou correr a São Silvestre. Estava me preparando, já tinha baixado o meu tempo. Provoquei o Marcílio, provoquei um monte. A gente estava treinando lá na Praça Oswaldo Cruz. E ó, na pegada lá, vou correr a São Silvestre, vou correr a São Silvestre. E aí, fico doente. Mas eu tenho uma promessa. E se o Senhor cumprir essa promessa, enquanto for aqui, fisicamente, eu vou voltar a treinar para São Silvestre, porque eu tenho que fechar esse ciclo da minha vida, ué. Esse negócio de não fechar ciclo na vida, queridos, não dá certo. Tem que fechar. E eu estava preparado para me inscrever para os legendários. Aí eu tive que dar minha vaga para outra pessoa. Mas eu vou, né, Adonira? Quem sabe, né? Sabe, queridos, a alegria do contentamento, a bênção do contentamento, elas não estão na perspectiva das coisas que nós vemos aqui. Elas estão na perspectiva daquilo que nós vemos na eternidade. Se o Senhor me curar aqui, enquanto eu creio e guardo essa promessa no meu coração, vai ser uma festa, eu vou ficar muito feliz. Mas mais feliz ainda eu vou ficar se Ele me levar para a eternidade, porque lá eu vou andar a eternidade inteira, não vai ser só um tempinho aqui. Porque essas são as convicções que nós vamos construindo, esses são os passos que nós vamos dando. Enquanto você fica criticando as coisas daqui, deste mundo, você perde a oportunidade de viver aquilo que Ele está querendo te mostrar e revelar, do que Ele quer fazer, te produzir alegria, mesmo no meio da tempestade. Ele vem com a brisa suave no teu coração, te dá paz, a paz que excede todo o entendimento e guarda a mente e o coração. Queridos, isso não é palavra de homem, é palavra de Deus para a tua vida e para a minha vida. Eu quero orar aqui com vocês. Eu não vou convidar para vir aqui à frente, porque nós vamos nos preparar já para o tempo da ceia do Senhor. Mas se você verdadeiramente está disposto a ir para um outro nível do seu relacionamento com Jesus e viver a bênção do contentamento em qualquer circunstância da vida, parar de reclamar sem necessidade, mas colocar os teus olhos no Senhor, mesmo que os dias sejam difíceis, você continuar experimentando a bênção do contentamento, mesmo que os dias sejam os melhores da tua vida, você reconhecer que Ele é o provedor, não é a provisão que você tem, experimentar a bênção do contentamento. Se você de verdade quer dar esse passo agora, para um nível mais profundo do que você diz viver com Cristo, mas você quer ir num nível mais profundo,
Eu vou convidar você a se colocar em pé e eu quero orar junto com você, se você está disposto a isso. Amém. Queridos, nós estamos vivendo um novo tempo. E isso que você está disposto hoje, realmente, como você ficou em pé, a falar diante do Senhor, vai influenciar muitos outros. Vai impactar a vida de muitas pessoas. E você vai perceber que nunca foi e nunca deveria ser pelas suas forças, mas seria pelo Espírito do Senhor agindo em você. Eu fico olhando vocês aqui em pé, eu fico imaginando o que vai acontecer nas empresas. Como que você vai chegar lá com um semblante diferente. Fico imaginando como é que vai ser dentro da sua casa, no seu relacionamento dentro de casa. Os teus filhos olharem para você e falar assim, tem que levar o pai ou a mãe no médico, eles estão diferentes, está acontecendo alguma coisa diferente. Pais olhando para os filhos e falando assim, o que está acontecendo com meu filho? Tem algo diferente. E é a alegria que emana de dentro da alma, a alegria que vem de Cristo Jesus, e a bênção que produz contentamento. Assim na sua faculdade, assim no vale que você está passando, assim nas batalhas da vida, assim nos negócios que você vai fechar essa semana. Você olhar e falar assim, Senhor, eu te agradeço, não é porque ganhei muito, te agradeço porque a provisão é bênção, mas agradeço porque o Senhor é o provedor. Gente, coisas tremendas do Senhor. Nós vamos orar juntos agora, e nós vamos colocar isso diante do Pai, para que essa palavra não fique aqui, ela saia daqui junto com você, e você saia mais leve, porque é assim que o Senhor faz conosco quando nós nos derramamos na presença de Deus, nos sentimos mais leves. Pai, obrigado, muito obrigado. Obrigado porque a Tua palavra é fiel e verdadeira. Obrigado porque a Tua palavra conhece as intenções do coração do homem. Obrigado porque o Senhor nos move e nos conduz de forma tão especial, com cuidado, com exortação em amor, com confrontação. O Senhor nos leva para próximos de Ti, para que a gente possa, nesse ambiente da Tua presença, encontrarmos o quanto somos pequenos, frágeis, finitos, o quanto nós achamos que podemos fazer alguma coisa, e percebemos nessa aproximação contigo, que sem Ti nós nada podemos fazer. Quando nos aproximamos um pouco mais de Ti, com o nosso coração desejoso de ir a níveis mais profundos, os nossos sentimentos são colocados diante da Tua presença, a nossa personalidade, nosso temperamento, o Espírito Santo do Senhor nos molda através do fruto do Espírito, nos dando amabilidade, longanimidade, domínio próprio. Quando nos aproximamos assim mais perto de Ti, deixamos de ser amargos, deixamos de ser pessoas com semblante triste, mesmo que tenhamos que enfrentar as tristezas da vida, mas conseguimos encontrar no Senhor o contentamento, porque nada foge do Teu controle. Aonde tem o luto, o Senhor entra com o consolo. Onde existe a angústia, o Senhor derrama o bálsamo. Aonde existe a indecisão, o Senhor direciona para o caminho certo. Aonde existe a murmuração, o Senhor faz produzir, por causa dessa decisão de nos colocarmos diante da Tua presença, palavras de paz, palavras de graça, palavras de bênção. O Senhor nos mostra o que está errado e que precisa ser feito certo.
Mas o Senhor vai mais além do que isso. O Senhor deseja segurar as nossas mãos e nos levar por todos os caminhos que trilhamos nessa vida. Ah, Pai, que assim seja na vida destes teus filhos e filhas nessa manhã. Que nesse tempo de comunhão que vamos compartilhar daqui a pouco, eles possam trazer à memória tudo aquilo que foi revelado na cruz do Calvário pela vida de cada um. Que as expressões de gratidão não seja pelo que já conquistou ou pelo que ele ainda quer conquistar hoje, mas seja por aquilo que o Senhor já conquistou por nós, o direito à vida eterna contigo. Se aqui teve pessoas que também tomaram essa decisão de caminhar contigo, entra nesses corações, faz morada, tira os entulhos, faz uma limpeza, sela com o Espírito Santo da promessa, e que eles possam viver a transformação que o Senhor quer fazer. É o que oramos, Pai. Oramos assim, com o nosso coração rasgado diante da Tua presença. Em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Amém. Cante assim esse refrão. Justiça